ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, senhor. Senhor presidente, todos nós temos acompanhado a grande movimentação que tomou conta deste país e que clama verdadeiramente por mudanças. Clamor legítimo, necessário, diga-se de passagem. Entretanto, precisamos refletir sobre o quanto estamos dispostos a mudar, a deixar de lado o famoso jeitinho, o individualismo, o eu, para realmente colocar na vez o coletivo acima de tudo. E trazer para cada um de nós a responsabilidade de sermos verdadeiramente a mudança que queremos ver neste país. Sinceramente, senhor presidente, tenho lido, refletido, conversado com diferentes pessoas, todos os segmentos sociais. E é comum, precisamos mudar, mas em nenhum momento podemos, devemos perder a esperança e deixar de lado o sonho de ver esse país muito melhor, muito mais justo e com a qualidade enorme do gasto público. Porque, como disse aqui a senadora Ana Amélia há pouco, se o governo fizesse a parte dele, estaria dando um bom exemplo, obrigação que é, de ser o primeiro e dar o melhor exemplo. Cortar na própria carne, diminuir cargos comissionados, ministérios, enfim, já que está apelando o povo brasileiro numa hora tão difícil. Mas o governo deveria ter essa iniciativa de dizer, eu também estou fazendo a minha parte. Mas, infelizmente, senadora Ana Amélia, não é isso que a gente está assistindo nem vendo. O governo está indo pelo caminho mais fácil, simplesmente tributar, que os outros paguem a conta e paguem com sacrifício. Já pensou? Quem ganha até 2 ou 3 salários mínimos, que tira do seu suor, do seu trabalho, 48%, 49% para pagar de tributo, e por ele pagar tanto tributo, ele não tem, muitas vezes, como comprar o remédio, como dar a educação adequada para o seu filho, como comprar o mínimo necessário. Aí sim, é que ele precisa desse retorno por parte do governo, que deveria fazer a sua obrigação, retornar aquilo que ele deu, de forma qualificada, seja com a educação eficiente, seja com a saúde decente, seja com a segurança digna, com um transporte público de qualidade. Repito sempre que Deus não esqueceu de nós. Nós é que deixamos muitas vezes predominar o egoísmo e na hora de fazermos as nossas escolhas, jogamos fora esse instrumento tão precioso, tão sagrado, tão transformador para o bem, que é o voto. Escolhemos mal, muitas e muitas vezes, lamentavelmente. Sempre tive comigo a certeza de que a política é um verdadeiro instrumento de transformação social, senador Crivella. Mantenho ainda esta convicção, mas, sem sombra de dúvida, refiro-me à boa política, exercida por homens e mulheres que norteiam suas vidas pela ética, pelos princípios e que nunca, absolutamente nunca, abrem mão deles, seja lá em que circunstância ou que situação for. É como aquele médico, é como aquele cirurgião que entra no centro cirúrgico e participa de uma cirurgia altamente contaminada, com os piores germes, com as piores bactérias, mas não se deixa contaminar, nem por aqueles germes, nem por aquelas bactérias, porque não abriu mão dos seus mecanismos de segurança, nem interno, nem externo. Bem assim somos nós, quando não abrimos mão de princípios nem de valores. Entramos em qualquer ambiente, até nesse ambiente que deveria ser transformador, senadora Ana Amélia, que é o político, para transformar e cumprir a nossa missão. Política não é profissão, é missão. E missão, com certeza, requer sacrifício daquele realmente que se promete ou que se coloca a cumprir. Eu acredito nisso. Eu acredito que esse país tem jeito, mas tenho plena convicção, de que o jeito de quem dá somos nós, com as nossas escolhas. Afinal de contas, vivemos numa democracia, e viver numa democracia significa respeitar a vontade da maioria. Os enganos
podem ocorrer muitas e muitas vezes, porque os enganos são oriundos, muitas vezes, de enganações perversas, malandras, que muitas vezes se promete o que não deveria se prometer, realmente apenas para obter aquele voto. O futuro é construído a partir de uma sucessão de momentos. Esse país tem jeito, e o jeito, quem dá somos nós, cada um de nós, no cumprimento da nossa missão. Somente por meio da educação de qualidade conseguiremos mudar verdadeiramente esse país. Entretanto, precisamos deixar de tampar o sol com a peneira, esquecermos medidas paliativas e, com coragem, com determinação, resgatar a qualidade do ensino em todos os cantos desse país. A própria Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, aponta em seu relatório de monitoramento global de educação para todos a má qualidade como principal problema da educação no nosso país, embora reconheça também avanços no acesso ao ensino entre a população mais pobre do nosso Brasil. Afirma que a solução dos problemas para essa valorização são os professores. Em junho do ano passado, o governo federal lançou o Plano Nacional da Educação, PNE, documento que estabeleceu as estratégias das políticas de educação para o Brasil pelos próximos 10 anos, sendo um dos seus principais pontos a ampliação do financiamento da educação pública. Agora, colegas senadores, o que vimos na semana passada foi uma decisão governamental no sentido de limitar a concessão de recursos pelo FIES, que a senadora Ana Amélia aqui tanto falou, o maior programa de financiamento estudantil do país, com quase 2 milhões de alunos. Senhor presidente, isso é perverso. É perverso o que tem acontecido no sistema educacional, não só brasileiro, mas especialmente sergipano, do meu estado. Infelizmente, a educação em Sergipe vai de mal a pior. Nos últimos dias, o próprio secretário de Educação do meu estado fez uma declaração alarmante que chocou toda a nossa sociedade sobre o quadro da qualidade do ensino em Sergipe. Ele usou a expressão, acredite, senadora Ana Amélia, abre aspas, palavras do secretário. Bem-vindo ao inferno, fecha aspas, ao empossar o diretor da Regional de Educação da DR3 há 2 semanas atrás, no município Nossa Senhora das Dores, referindo-se à educação em Sergipe. Este diagnóstico, dado pelo secretário de Educação, feito por integrante do governo, reflete a péssima avaliação do ensino fundamental e ensino médio no nosso estado, confirmados pelos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Senhor presidente, mesmo depois de mais de 8 anos à frente do governo de Sergipe, o atual grupo assume agora que fez uma política educacional pífia, reconhece isso, retrógrada e sem preocupação com servidores, professores e sequer alunos. Desde 2007, que o atual grupo político cuida dos destinos da educação em Sergipe, e o diagnóstico que eles mesmos fazem hoje é que a educação pública está um caos, um inferno. Logo, assume a culpa de uma péssima gestão. Que fique aqui claro, o diagnóstico da educação em Sergipe está um caos e é um inferno, dito pelo secretário. Não foi feito pela oposição ao governo de Sergipe, foi feito pelo próprio secretário de Estado da Educação diante da imprensa sergipana, e que ele revelou que em Sergipe existe, acima dos 15 anos, 286 mil analfabetos, numa população de pouco mais de 2 milhões de habitantes. Verdadeiro absurdo quando falamos em pleno século XXI de tudo isso. De acordo com ele e com os dados do IDEB, no 4º e 5º ano do ensino fundamental no ensino público Sergipe, ocupa a 6ª pior posição no ranking nacional entre todos os estados. No 8º e 9º ano, Sergipe está na 2ª pior posição. Para onde vamos? E no ensino médio, a situação não é diferente. Sergipe tem a 2ª pior posição nas estatísticas. E quando ainda nos deparamos com dados que avaliam a idade séria de cada aluno, aí é que percebemos distorções alarmantes e perversas. Pois bem, a análise de que a educação pública está no inferno não poderia ser diferente perante tais números. Infelizmente, diante desse quadro, é fácil constatar que os alunos do nosso estado estão escrevendo mal, interpretando mal, sem saber desenvolver as principais operações matemáticas, lamentavelmente. Sergipe, lamentavelmente,
cultiva pessoas analfabetas através de um governo caótico, descompromissado, que transformou a educação num verdadeiro inferno, segundo o próprio secretário. Por causa do descaso deste governo que comanda Sergipe, senhor presidente, a escola não se tornou um ambiente prazeroso, agradável, formador, que atrai aos alunos. Não serve de base e a evasão escolar apresenta números alarmantes. A cada 100 alunos que ingressam no ensino fundamental, menos de 40 o conclui para ingressar ao ensino médio. Senhor presidente, colegas senadores, Sergipe vive um verdadeiro caos na educação, fruto de um desgoverno que vivemos há alguns anos. O atual governo herdou dele mesmo, como eu disse essa semana ao ministro do Planejamento, esse governo, que o governo federal, está herdando dele mesmo o caos fiscal e o caos também de crédito, senadora Ana Amélia. Pois bem, o governo de Sergipe herdou dele mesmo, de si mesmo, a carência de professores em alguma escola, unidades de ensino com péssima estrutura e alunos e professores desmotivados, sem a mínima condição de trabalho ou estudo. A pessoa, Ana Amélia, senadora Ana Amélia, estudar numa escola onde você olha para o teto está caindo, você vai a um banheiro extremamente desagradável e as carteiras nem se fala, um ambiente que não tem prazer absolutamente nenhum, que deveria ter verdadeiro atrativo. É lamentável. É essa a situação que nós vivemos no nosso estado e não deve ser, com certeza, diferente em muitos outros cantos. Prova maior desse descaso com a educação pública de Sergipe foi a nota de 2,6, dado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe, o Sintese, ao governo do estado em dezembro do ano passado. Ou seja, os profissionais reprovaram o governador e a sua política pública para profissional, gestão democrática, política educacional e a qualidade social do ensino. Garantia dos direitos de plano de carreira e de estatuto, além de condições de trabalho. A situação da educação pública é tão calamitosa que ainda existem trabalhadores ganhando abaixo do salário mínimo. Não permitido que nenhuma empresa privada pague abaixo do salário mínimo, mas o governo pratica isso, senador Buarque. Servidores públicos na área administrativa e operacional da educação, ou seja, merendeiras, vigilantes, executores e oficiais administrativos, ameaçam cruzar os braços. Tudo isso por falta de diálogo de um governo imperioso, mandatário de um Estado com os funcionários das escolas públicas. Notadamente, esse pessoal faz com que essas escolas funcionem em sua plenitude dia a dia. São verdadeiros heróis. Eles são essenciais para o ensino e fundamentais na formação dos nossos filhos, dos nossos alunos. Esses trabalhadores lutam por salários dignos e melhores condições de trabalho. Por incrível que pareça, o atual governo elevou o salário base dos trabalhadores da educação para R$ 900, mas criou um limitador, acredite, criou um limitador chamado ajuste provisório da Lei de Responsabilidade Fiscal, culpando os trabalhadores da educação pela irresponsabilidade e pelo caos com a lei realmente da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o servidor público está pagando pela irresponsabilidade do governo de Sergipe. Com todos esses descontos, com seus vencimentos, algumas pessoas estão recebendo até R$ 545. Senhor presidente, a desculpa do atual governo para esse congelamento salarial é a falta de há 3 anos a penalização dos servidores, é a crise do país e a diminuição dos repasses federais, culpando o governo federal, viu, senador Jorge Viana, nosso presidente, porque a justificar estão, então, os constantes nomeações publicadas no Diário Oficial todos os dias. Dezenas de cargos comissionados são nomeados, até que não saíram do periódico governamental. Não saíram e, infelizmente, temos hoje em Sergipe um governo que desrespeita a educação pública, desrespeita o servidor público, desrespeita os sergipanos. Eles mesmos mantêm índices vergonhosos e reconhecem que alunos, professores e profissionais da educação estão vivendo num verdadeiro inferno, como disse o secretário de Educação. Deixo aqui registrados, senhoras senadores, senhores senadores, minha solidariedade e meu total e irrestrito respeito aos professores, às merendeiras, aos oficiais administrativos, executores e vigilantes, e também a todos os alunos que compõem o quadro da educação do Sergipe, verdadeiros abnegados, sonhadores, que sonham com o Sergipe melhor e que sonham, por que não dizer, com o Brasil melhor. Estes profissionais abnegados, que trabalham no inferno, segundo o secretário,
tenho o poder de transformar a vida de muitos, de formar muitos. E sei disso porque fui um instrumento, nasci num ambiente assim, nasci numa família humilde em Itabaiana, família pobre, meu pai é analfabeto, mas me formei, me tornei médico, me graduei e me pós-graduei várias vezes, sempre praticamente em escola pública, senadora Amélia. Minha primeira e única escola particular foi a Universidade em Direito, onde lá me bacharelei, porque achei que não deveria ocupar o espaço de um na escola pública, mas assim fiz. Esse país tem jeito, mas o jeito quem dá somos nós, com as nossas consciências, com o nosso amor a esse país e o amor coletivo, não apenas um jeitinho ou a individualidade. Eu sonho e finalizo, senhor presidente, com a frase do grande educador Paulo Freire. Abre aspas. Se a educação sozinho não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Fecha aspas. Esse país tem jeito. Que venham as reformas políticas, que venha a reforma tributária. Só assim vamos ter um país muito mais justo. Deus não esqueceu de nós. Nós é que ainda vivemos um pouco no egoísmo de alguns líderes e com certeza não dão os exemplos que deveriam dar e que são necessários para dar. Mas eu continuo sonhando e lutando por um Brasil melhor, porque acredito nisso. Senador, eu só queria apenas dizer, porque eu sou filha de uma merendeira, e eu queria, presidente, o senador Crivella está aguardando para ocupar a tribuna, mas o senador Eduardo Amorim me tocou. Eu sou filha de uma merendeira e irmã de merendeira, de diretora de escola pública, formada em escola pública. Então, por isso que esse seu discurso realmente me toca, e dizer para o senhor que faltou apenas uma frase na citação do secretário de Educação do seu estado, que eu não conheço, de que dava boas-vindas à entrada para o inferno a um diretor de escola. Faltou completar que nós criamos. Penso que nós temos que assumir as nossas responsabilidades e a educação tem que ser realmente prioridade. FIES foi um caso inexplicável, senador Eduardo Amorim. Então, também trabalhamos nisso e eu acho que precisamos continuar dando e apostando e incentivando a educação como único caminho para também resolver os nossos problemas. Parabéns, senador. Não vamos desistir disso, senadora Ana Amélia.